Olá, bom dia, tudo bem? Olha, daqui a pouco na FM Educativo CDB começa o nosso boletim na rádio, aqui o Auto News, nas suas zonas do rádio. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de os cuidados com a direção na chuva, alguns dos novos recalls que estão aí em andamento. Vou falar também do começo das vendas do ingresso do Salão do Automóvel, que esse ano vai ser muito bom. Falar um pouquinho de produção de moto, tá? Isso aí a gente vai estar falando de muitos outros assuntos, os lançamentos que aconteceram. Eu fui no lançamento da S10 e da Trailblazer também. Então fica ligado daqui a pouquinho mesmo, daqui a uns 10 minutinhos, começa o nosso boletim aqui na rádio, tá bom? Gente, começou, eu tô fazendo essa chamadinha, é uma chamadinha que eu faço sempre às quartas-feiras, quando a gente tem um programa aqui na rádio, na FM Educativo CDB, como você ouviu aí. E hoje eu vou gravar para você entender como é que faz. Então aqui eu faço um resumão do que eu vou falar, é um boletim curto. E hoje assim a gente está pegando fogo aqui a política em Mato Grosso do Sul, não só no Brasil, mas aqui também. E eu vou lá para dentro que já vai começar. Eu vou entrar aqui, bem rádio, a gente aqui, ó. É aqui que a gente vai, FM Educativo CDB. Aqui, ó, vou entrar lá no nosso estúdio. Antes eu vou filar um cafezinho, porque dá tempo. E aqui sempre, olha só, isso aqui são os bastidores aqui da rádio, né? O nosso padre aqui, é uma rádio católica, ele sempre fala pra gente tomar café sem açúcar. E ó, já ia pegando. Tá aqui, ó. Um grande aqui, o nosso mentor aqui, e tá sempre aqui nos aconselhando. Por que a gente precisa tomar café sem açúcar? O café sem açúcar, ele tem as proteínas necessárias para ajudar a combater o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson e outras coisas que nós temos. O açúcar, ele simplesmente acaba com estas vitaminas e proteínas que existem no café. Então, ó, fica a dica. Isso aqui a gente tá com um novo canal no YouTube. Isso aqui o senhor vai para o mundo agora. Eu vou correndo lá para a rádio, que eu todo dia, antes de vir para cá, eu gravo uma chamadinha e mando para todo mundo. Aí o pessoal já começa a mandar pergunta aqui, é bem legal. Sim, mas isso quem diz não sou eu, não. São os médicos. Antigamente eu tomava com açúcar mascavo, que a minha mãe mesma fazia. E nunca me acostumei a tomar café com açúcar normal, cristal. Lá em casa, assim, a Sheila, minha esposa, ela toma muito pouco açúcar em tudo, né? Então a gente vai acostumando. Eu vou falar, eu prefiro com açúcar, mas assim, depois que o senhor me falou aquilo, eu já não ligo tanto para o açúcar. Até porque café a gente toma um pouquinho, né? Sim. Não é aquela coisa... Mas é importante a gente pensar que às vezes tirando determinadas coisas já ajuda muito na nossa saúde, né? Entendeu? Essa que é a beleza. Tá vendo? Certo, grandioso. Vamos aqui, ó, já um primeiro doutrinamento do dia. Então aqui a gente tem vários estúdios. Esse aqui é um menor. Olha lá o pessoal lá na rádio. Na hora certa, são 7 horas e 30 minutos agora, já está aqui nos estúdios o Paulo Cruz. Paulo Cruz tá filmando a gente aqui, mas eu quero ver, vai enquadrar você aí, que jeito, Paulo Cruz? Eu estou fazendo um novo, assim, a gente tenta ficar se reinventando, né, nas nossas comunicações. Então eu estou com um canal agora também nos nossos mídia social, no Facebook, YouTube, onde eu conto os bastidores das coisas que eu faço. E uma das coisas que eu quero contar é a rádio, né? Aqui com você, com o Paulinho. Então, é um novo canal, daqui a pouco eu vou falar sobre ele também. Legal. E vou falar sobre carro 4x4, tá? Porque tem tanta lama, lama asfáltica, lama na fazenda, em tudo que é lama, a gente vai ter que falar... lama na rua? Nossa, rapaz, vou ter que falar só de carro 4x4 aqui hoje. Ah, legal. E aí, tá tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo, prontinho para acelerar com vocês daqui a pouco, tá? Então tá, vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouquinho tem Paulo Cruz aqui no Jornal da 7h31 agora. Meu irmão, você colocou duas. Uma para pegar só você aí, ó. Agora depois que eu dou uma sincronizada aqui no áudio, aí fica bom. Você sincroniza aí pelo celular? Não, depois eu consigo juntar os dois áudios para mostrar como é que a gente faz. Né? Conferindo a hora certa, são 7 horas e 33 minutos agora. Aqui pelos 91.5 da FM Educativa, o CDB,
Hoje é dia de Auto News, né? Hoje é dia de Paulo Cruz. Se eu colocar a vinheta aqui, a gente já conversa, Paulo Cruz. Bom. E aí, tudo certo? Bom dia, agora de forma oficial? Bom dia, tudo tranquilo, muitas Oi. novidades aí no nosso mercado automotivo, né? Nesse pungente mercado automotivo. A gente fala que parece que não existe crise, né? A gente vê as vendas caindo, mas os lançamentos continuam. E eu tô com 2 belos lançamentos para falar hoje para vocês, né? Viajei, para variar, a gente viajando muito. Nossa agenda aí sempre apertada aí de muita viagem, a equipe toda está sempre na rua. Mas antes de falar sobre isso, a gente está no mês do Maio Amarelo ainda, é legal a gente continuar falando algumas dicas aí de direção defensiva, cuidados ao volante, isso é muito importante. Bom, primeira coisa, a gente viu ontem uma chuva absurda em Campo Grande, parece que há muito tempo não chovia tanto assim, e a gente teve aí eu precisei sair na hora da chuva para pegar filho na escola, aquela confusão toda, e realmente a gente percebe como o trânsito fica muito tumultuado nessa hora, né? Motorista que não enxerga direito, o limpador de para-brisa, tá aí a primeira dica. Tem que fazer revisão nas palhetas do limpador, porque é um item fundamental. Quando a chuva começa, o reservatório tem que estar cheio de água. Começa aqueles primeiros pingos, às vezes no para-brisa, às vezes o vidro está sujo, então precisa também você estar ali com um reservatório cheio de água. Claro, cuidado, porque o carro da frente levanta aquele borrifo, né, aquela nuvem Aquele jato de água. então você fica ali meio sem enxergar naquele momento. Manter a distância maior do veículo da frente, né, é fundamental. A gente sabe que as nossas ruas hoje são os queijos suíços, tamanha quantidade de buracos, ninguém consegue resolver isso. E quanto mais chove, mais buraco a gente tem nas ruas. E às vezes esses buracos ficam escondidos pela água, então você fica ali numa situação complicada. E cair numa panela, que a gente tem uns buracos que parece ter garagem de tatu, então você fica ali numa situação, rapaz. Garagem de tatu, e o tatu não é pequeno. E tatu gigante, aquele tatu pré-histórico. Aquele né? tatu 4x4, já que é o seu assunto daqui a pouco. Então assim, é bem complicado, tá? Então essa é a nossa dica, e eu sempre falo, direção defensiva é você se adequar à via. Então se você está numa situação, muito sol, muita chuva, muito buraco, você tem que adequar a sua direção àquela condição de trânsito, de tráfego. Então isso é muito importante. Falando também nesse assunto que também não deixa de ser segurança, recall. A gente tem uma onda de recall, no Brasil tem vários em andamento, mas essa semana foi anunciado aí o da Cherokee e o da Grand Cherokee, por falha no airbag. E lembrando mais uma vez que você que está com dúvida se seu carro passou ou não, ou precisa ou não passar por um recall, faz uma consulta junto à montadora. Tem alguns sites também do Denatran, onde você consegue, com o número do chassi e o modelo do carro, você consegue descobrir se o seu carro tem ou não algum recall, né, aquela chamada até a concessionária. E não é porque seu carro não apresenta o defeito que o problema não existe. Ele pode estar ali oculto, né, nesse caso Por o airbag. exemplo, o airbag, você só vai saber se ele está falhando se você precisar dele. Tomara que nunca precise saber, né? Se você saber, falhou o meu airbag. Então, tem o recall de freio, de suspensão, alguns recalls aí que são realmente importantes e que as pessoas precisam sim se preocupar e fazer isso daí. Então fica a nossa dica, 2 dicas aí de segurança defensiva. Você dirigir adequadamente de acordo com a via e descobrir se seu carro está ou não envolvido em um recall, tá bom? Tonhão, já começou as vendas do Salão do Automóvel de São Paulo. É a maior festa aí do... Vai ser quando? Dias de 10 a 20 de novembro. Esse ano ele vai ser um pouquinho mais tarde, geralmente em outubro. Esse ano de 10 a 20 de novembro. E eu sei, já encontrei várias pessoas aqui de Campo Grande, eu sempre vou ao salão, a gente vai nos dias de imprensa. O salão ele é aberto antes da abertura para o público, para a imprensa, mas às vezes eu consigo ficar ali 1 ou 2 dias a mais, que eu curto muito, é realmente a grande festa do automobilismo nacional. Esse ano, como eu falei, embora essa crise esteja anunciada, mas existem muitas boas novidades que vão estar lá, então vai ser muito bacana. Então já começa aí as vendas. Não é um ingresso barato, né? Custa R$40 no primeiro dia, na abertura, e depois custa R$70. Sábados e domingos, e também vai ter um feriado no meio, R$95. O salão mudou esse ano, era lá no Anhembi, e agora ele foi para o São Paulo Expo, aquele antigo centro de convenções da Imigrantes, quem conhece São Paulo. É um lugar mais adequado, tem uma área de test drive maior, eles querem intensificar muito. Também fazer do Salão do Automóvel não só uma mostra de carro, mas também uma fomentação de negócios, que é muito importante. Você vê ali as novidades e já pode até dirigir algumas ali na área de test drive, então vai ser muito bacana. Depois, mais para frente, eu vou trazer aí vou começar a trazer as principais novidades do salão.
Tá? São muito É legal o salão que ele sinaliza o que a indústria está pensando, né, lá para o futuro, né? Exatamente. Você tem você tem os carros que foram lançados, aqueles que estão chegando, vão ser lançados em breve, e tem também os carros conceitos. Tu já me perguntou, Paulo, para que serve carro conceito? Tem cara que gasta $1 milhão, o montador gasta $1 milhão para desenvolver um único carro, né? O conceito nada mais é, esse carro conceito, essas linhas futuristas, mirabolantes que a gente vê. Tecnologia. Às vezes empregam muita tecnologia num carro, para quê? É para mostrar o que você falou, como vai ser o futuro do carro. E esse carro, quando você coloca lá, o que acontece? As montadoras, elas fazem uma avaliação da reação do público. Se colar, colou. E aí o pessoal pode também sinalizar a produção daquele modelo. Então é para isso que servem os carros conceitos nos salões. E aí fora dos salões que a gente vai, em Genebra, Frankfurt, Detroit, Salão de Paris, aí rapaz que você vê os carros conceitos. Porque estamos lá no berço do design automotivo, né? E aí o pessoal investe muito, tem uns carros muito bacanas. Ó, que legal aqui, rapaz. Neibaota tá entregando o senhor. Neibaota, nossa amiga. Neibinha, bom dia para você. Entregando o senhor. Ontem foi o seu aniversário. Rapaz, Neiba, obrigado pela lembrança. Né, Paulinho? Não pagou a rodada de Guaraná. Guaraná. Mas eu vou trazer agora, ontem, rapaz, eu falo o seguinte, eu sou um 4.9 num corpinho de 3.8, né? Motor V6, meio com óleo cansado e tal, mas a gente vai tocando aí. Pois é, obrigado aí pra você, já que a gente tá falando nisso. Valeu, viu, Neiba? Esse carinho aí que as pessoas têm com a gente, né? Com a gente que acaba sendo comunicador, aí a gente recebe muitas felicitações nessa data e foi muito legal. Obrigado aí por você que lembrou da data. E se você não lembrou, também não tem problema não. Tá? Produção de moto, falar aqui do segmento das rodas, caiu, a gente vem caindo aí sucessivamente. Esse ano já tem uma queda de mais de 36%. Né, e a moto, que é um veículo tão fundamental hoje no nosso trânsito, é o que eu sempre falo, imagina um dia sem moto, nas grandes cidades, as cidades simplesmente iam parar, e os motoristas de carro ainda não se dão conta disso, e vivem nessa eterna guerra, motociclista e motorista de carro. Então precisa a gente ter um trânsito mais a menos, principalmente nesse segmento, e o motociclista, claro, precisa também tomar uma atitude mais coerente no trânsito. Ninguém gosta de ver uma moto cortando, circulando no meio dos carros, isso é complicado. Mas infelizmente a produção de moto tem caído, né? Isso aí tem aí, principalmente, não a produção e as vendas, né? Por conta de restrição de crédito. A gente sabe que os bancos estão endurecendo muito, e esse comprador de moto, principalmente das baixas cilindradas, é aquele que depende de crédito. Então a gente vê aí uma diminuição de venda de moto. E moto, como eu sempre falo, que é um veículo extremamente inteligente. Né? Eu vou falar agora das duas picapes que eu fui testar, e o Tonhão gosta muito de picape. Rapaz. Né? E o que eu falei, a picape, você imagina, uma pessoa andando numa picape, olha a massa, o peso, a lata que ela está carregando, né? Para fazer o mesmo deslocamento que às vezes faria uma pessoa de moto. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Como é que é o veículo, e a gente respeitar. E os nossos dirigentes, os nossos políticos, os nossos órgãos fiscalizadores, idealizadores do nosso trânsito, deviam pensar também na moto, também como um veículo pensar mais na moto. Uma via melhor, um asfalto melhor, uma sinalização melhor, uma formação melhor do condutor. Isso tudo ajudaria num trânsito mais humano e com certeza continuaria desafogando os nossos pontos de ônibus e o nosso trânsito, que já está muito tumultuado. Mas então eu tive essa semana, lá em Ribeirão Preto, lembrei muito do Paulinho quando fui lá no Pinguim. Na verdade eu não fui no Pinguim, fui numa outra cervejaria, mas rapaz, pensa que negócio bom, hein? É Ribeirão que tem essa tradição, né? São cervejas muito boas. Eu na realidade nem bebo muito, né? Eu experimentei. Tem mas, uma cerveja que é produzida lá. Né? São vários, eu fui numa cervejaria artesanal. Tem até essa matéria também no nosso canal do YouTube, nesse novo canal, que chama Papo do PC. Se você colocar lá no YouTube, Papo do PC, e você que está... eu estou gravando aqui com vocês. E toda essa nossa conversa, se você quiser ver a gente aqui ao vivo, você vai lá no Papo do PC que você vai ver o que rolou aqui no estúdio, né? Então assim, foi um lançamento belíssimo que eu fui lá no interior de São Paulo. Duas boas novidades, a Chevrolet S10, que viu aí a chegada da Ranger, da Hilux, né? Essas picapes que estão modificando o mercado. Eu falo, picape cada vez mais carro e menos picape. Né, cada vez mais luxuosas, mais voltadas ao lazer do que ao trabalho. Mais urbanas? Mais urbana, porque a picape ela tem a sua essência no mundo dos caminhões. Né? Elas foram idealizadas para o pequeno fazendeiro, né, para o sitiante, para o pequeno comerciante, ter um caminhãozinho.
E hoje as picapes não são caminhãozinho, elas são um carro de luxo, né? E com isso a gente paga um preço de carro de luxo também. Então eu fui lá no lançamento da nova S10, ficou muito boa, uma picape bonita, ficou mais confortável, mudou totalmente o interior do carro, ficou realmente show de bola, né? Diz que está mais leve, um pouco mais econômica. Ela está um pouco mais eficiente, né? Então quando a gente fala de eficiência, eles conseguem diminuir um pouco o peso do carro com a adoção de alguns materiais, dá uma calibrada no motor, mexe um pouquinho na suspensão, então o carro fica mais eficiente, né? Então é um conjunto, né? O conjunto da obra, né? Todo mundo fala conjunto da obra, né? Esse negócio é complicado. Sim. Mas assim, é o conjunto do que acontece, tá? E aí ficou realmente muito bom o carro. E o outro que eu fui testar foi a Trailblazer, que é o SUV, andei na V6, andei na diesel. Que é uma S10 com uma configuração diferente, seria isso? Isso, é assim, é um carro mais luxuoso. O chassi é da S10. A plataforma é a mesma, né? Isso. Plataforma, a Trailblazer, ela tem um motor V6, né? Muito eficiente, muito bom. E uma outra hora eu vou falar também, que já me perguntaram, essa coisa de comprar carro a diesel e comprar carro a gasolina. Eu falo já falei nesse assunto, mas vou retornar porque se tem a dúvida, depois a gente vai falar de novo. Então são boas novidades que estão chegando aí, aquecendo o mercado de picapes. O mercado de picapes que assim está meio na bola da vez. A gente viu aí a Fiat Toro, que também chegou, a Duster Oroch, né? Tem nova L200, nova Frontier. Então vai ser um ano realmente de atividades aí boas nesse segmento de picapes. A concorrência nesse segmento, eu tenho a sensação de que ela está cada vez mais acirrada, né? Está cada vez mais acirrada, Tonhão. Assim, eles descobriram, as montadoras descobriram que há um nicho e realmente são as picapes cabine dupla. A gente não está falando aqui de picape cabine simples voltada para o trabalho. A gente está falando de picape... Você vê que a Volkswagen demorou quanto tempo para lançar um modelo para esse segmento, né? Pois e se você pensar, há 20 anos, a gente tinha aí 3 opções, vamos colocar. D20, F1000 e mais alguma outra, né? Era D20 e F1000 praticamente, né? Começou aquelas L200 antigas, mas antigamente realmente... Hoje a gente deve ter quase 10 opções. Ah, sim, você tem, se a gente for colocar as variações, desde as picapes pequenas, as médias, que é esse turma que a gente está falando, S10, Hilux, Ranger, e também você vê também as picapes grandes, realmente é uma situação bem diferenciada. Tem muita opção realmente. Praticamente todas as montadoras já têm um modelo nesse segmento, as principais que nos atendem aqui. Sim, você vê, a Fiat, ela inaugurou um segmento. Primeiro veio a Oroch, depois veio a Toro. E a Toro, assim, para mim a Toro está mais para uma picape média do que a Oroch, né? Mas são duas grandes opções, né? Que assim, eu acho que quem está querendo entrar nesse segmento de picape, vale a pena muito testar esses carros. A Oroch é uma picape que eu testei e gostei muito. Ela tem muita versatilidade, é um carro para quem realmente precisa carregar 5 pessoas e ainda precisa de uma caçambinha. A Toro já é mais cara, já de um outro segmento, eu diria, né? São grandes opções. Então esse segmento está se reinventando também, com novas opções. E a nossa região, né, Tonhão, é uma coisa assim para picape. A nossa região, campo e cidade se misturam, né? Então, e cada vez mais isso, né, essa mistura. Tá bom? Esse foi o meu papo do PC, papo de jornalistas. Agora eu vou mandar os meus abraços aqui para você. Começar aqui pelo Evaldo Leles. O Evaldo é o nosso presidente da FenaBrave no segmento de motos. Ele está agradecendo aqui pela defesa no segmento das motos. Evaldo, é o que eu sempre digo, enquanto não se pensar em política para o motociclista, que eu não vou me cansar de falar isso, o motociclista ele precisa ser olhado, ele precisa ser olhado com carinho, não ser marginalizado, não ser acusado de lotar Santa Casa, de sofrer acidente, nada disso. O motociclista hoje ele precisa ser tratado e olhado com carinho, porque se a gente pegar uma cidade sem moto, ela vai parar. Então é preciso sim que a gente tenha políticas. E você que está dirigindo, você está me escutando aí o volante, olha para o motociclista que está perto de você e o respeite. Esse cara, ele podia estar dentro de um carro e tumultuando ainda mais o nosso trânsito. Tá? Então, fica aí, Evaldo, meu abraço e estamos juntos nessa defesa. E a gente precisa realmente falar muito sobre isso. O Adriano Sanz também, meu amigo. Dias Auto Center, nosso amigo Dias está sempre nos ouvindo. Dias, está falando aqui que a Stock Car está chegando. Vamos nessa, né, Dias? O Júlio Camazano. O Cleidson Lima, meu compadre, não conseguiu falar com o Cleidson, hoje a gente se fala, tá? Pode ter certeza.
o Lauro Sérgio, o Marcos Rogério e muita... Tá chegando aqui algumas outras perguntas, que são perguntas mais pertinentes, aquela que eu falo que eu respondo depois. E às vezes alguma característica de algum modelo, tá perguntando aqui sobre a nova L200 quando chega. Então essa daí, como é mais específica, eu respondo para vocês depois, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência. Roberto Mosna aqui entrando também. Obrigado, Roberto. Grande abraço. Tá? Fiquem com Deus, dirijam com carinho, tá? Com mais amor no trânsito. O trânsito somos todos nós, pedestre, ciclista, motociclista, motorista de caminhão, de ônibus. Vamos ter paciência, né, gente? Amor, olha para o lado. Imagina que tivesse sua mãe, sua irmã, seu filho naquele outro veículo que está do seu lado, e aí você ia pensar diferente. Tá? Não se transforma naquele desenho do Pateta que eu estava vendo, parece aquele Pateta monstro, né? O cara dirigindo no carro ali. Pelo amor de Deus, boa, gente. Não é o caso. Tá bom? Então, obrigado aí, o Paulinho também. Obrigado aí pela companhia de vocês. Tá bom, gente? Fui e até o nosso próximo Papo do PC. Um dia abençoado para vocês. Maravilha. Tá aí ele, Paulo Cruz, né, que volta na próxima quarta-feira aqui no Jornal das 7 para falar sobre o mercado automobilístico e as novidades do Auto News. A gente faz mais uma parada rápida e daqui a pouquinho voltando com mais informações para você. Eu não sabia que era teu aniversário. Aqui o amigo. Quem escuta o Tonhão na rádio, parece que o Tonhão com esse voadeirão tem 3 metros de altura, né? É assim, não? Olha aí, ó. Mas é um gigante da comunicação. Uma das Obrigado, valeu. Jornalista da melhor qualidade, tá bom? Gente, eu vou lá que hoje o dia tá corrido? Tá corrido. Mas vai devagar. Vou devagar. Então, gente, vou desligar aqui só para você. Isso aí você viu, foi o nosso programa de rádio. Toda quarta-feira eu faço esse bate-papo. Às vezes eu tenho que fazer por telefone, estou viajando, eu ligo de onde eu tô. E já fiz de São Paulo, já fiz até de fora do país, isso é muito legal. E você viu a importância da rádio, como é legal. Aquele estúdio que nós gravamos é esse estúdio do dia a dia, né? Tem um outro maior que uma outra hora eu mostro quando a gente for gravar com uma equipe maior. Aí a gente mostra pra vocês. Mas é muito bacana E você, se você ficou curioso, pô, eu quero ouvir o da semana que vem. Então eu vou colocar aqui na tela o site vou colocar na tela o site da rádio. Você pode ouvir, pode opinar, tá? Fazer um monte de coisa. Bom, gente, esse foi o Papo do PC. Espero que você tenha gostado. Ver os bastidores da gravação da rádio, coisa simples, né? Onde a gente fala muito, interage bastante. E só vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Quando eu saio da rádio, começa a chegar ainda um monte de mensagem. Porque eu nem falei hoje, mas eu sempre falo o meu WhatsApp, que é o 67 9902 2700 9902 2700 DDD 67 aqui de Campo Grande. E aí eu fico respondendo. Eu tenho essa mania, que eu acho uma mania boa, de responder e interagir com todo mundo. Então a pessoa me manda um WhatsApp, deixa um comentário no YouTube. Se você já deixou um comentário aqui no canal, você vê que eu procuro. Se você fez uma pergunta, você não vai ficar sem resposta, tá? Eu falo, eu não perco tempo, eu invisto um tempo em fazendo isso, tá bom? Então obrigado por você que tem aí nos assistido no Papo do PC. E tem também o nosso programa na internet, né, no canal Auto News, que tem crescido bastante, tá bom? Obrigado, gente, é isso. Esse foi o papo de hoje, tá bom? Valeu, um abraço.